Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o João Spode e este é o Entre Cidades Entrevista. Mais uma vez nós estamos aqui na Mazotti Imóveis, essa marca de Gramado na Serra Gaúcha com 60 anos de tradição, que está há mais de 20 anos em Rio Preto e nos recebe também para o programa de hoje. O nosso convidado é formado em Administração de Empresas pelo INSPER, o Instituto de Ensino e Pesquisa, pós-graduado em Gestão Financeira, também pelo INSPER, fez parte do Núcleo de Jovens Empreendedores da Ciesp, em São Paulo, e atualmente integra a diretoria da Ciesp em Rio Preto. É gerente de Planejamento Comercial da Bebidas Poti e vice-prefeito de Potirendaba. Vou conversar com o Luiz Sérgio Franzotti. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, João. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Uma honra participar do programa com você. Prazer é nosso te receber aqui para o nosso Entre Cidades Entrevista. Vamos começar falando sobre a sua entrada na Bebidas Poti. Você tinha essa intenção de trabalhar na empresa da família, em fazer parte disso ou não? Isso veio com o tempo? Como que foi isso? Eu acho que isso até, João, misturando um pouco os assuntos, mas acho que a convivência com o meu pai, né, principalmente acompanhando ele em boa parte do trabalho dele, ou na vivência dele com a empresa, e aquilo sempre foi algo que ele teve muito carinho e muita dedicação. Acho que é natural que a gente acaba criando um apreço enorme por aquilo, né? E dividindo alguns sonhos junto com ele. Então, o desejo, talvez, de um dia poder tentar contribuir com aquilo que foi o grande trabalho, né, da vida dele, acho que foi uma coisa que cresceu naturalmente. Exato. Hoje, para você, é algo motivo de realização, de poder estar nesse desafio e também com um cargo, né, como gerente de planejamento comercial, voltado agora bastante para uma parte digital, é isso? Minha formação é no mercado financeiro, estudei, trabalhei em banco, fiz pós em gestão financeira, mas quando a gente fala que quando você trabalha em banco ou nessa parte financeira, você não está na economia real, eles chamam. A economia real é onde os negócios acontecem, né? E é engraçado que quando voltei para o interior, e aí entrando na fábrica, comecei um pouco mais nessa parte de gestão financeira, atendendo clientes terceiros, e aí fui sentindo o clima, né? E você vai conhecendo um pouco do dia a dia, da realidade, e aí eu fui me adaptando mais ao departamento comercial, e me encontrei mais no comercial do que propriamente na área financeira da empresa. E aí fui para esse cargo de planejamento do comercial. Esse desafio digital, como que você vê numa empresa no interior do estado, né, numa cidade como Potirendaba, que é uma cidade de um tamanho menor, né? Esse é um papel muito importante, estar nas redes digitais, ter esse acesso. Como que está sendo esse trabalho? Isso é uma coisa muito interessante, porque claro que a transformação estava acontecendo no mundo todo, em todos os lugares, mas como você bem disse, no interior a cultura é um pouco diferente e às vezes não vai no mesmo ritmo das mudanças que acontecem em grandes centros. E o fator que acelerou e mudou muito isso, né, intensificou, foi, claro, que a pandemia. Isso aconteceu, acho que para todos os setores, para o nosso não foi diferente. A gente sempre teve um atendimento muito intimista, muito pessoal. A gente tem vendedores aí que trabalham com a gente há mais de 40 anos. Então tem relacionamento, né? O próprio vendedor nosso aqui que atende a Mazotti, né, é um vendedor que está há muito tempo com a gente e é muito interessante, tem um contato muito pessoal. Isso sempre foi uma característica da nossa empresa, diferente dos outros nossos concorrentes, principalmente os grandes. Mas com a pandemia e a dificuldade de ter tanto contato pessoal, possibilitou que não só os grandes clientes nossos que já tinham essa lida digital, mas estimulou também os pequenos a entrarem para esse contato digital, né? Essa comunicação digital. E foi importante, acho que facilitou muito o nosso trabalho, né? Ampliou a nossa condição de atendimento dos clientes, e entendo que também, conversando com os nossos clientes, principalmente os menores, que foi importante para a vida deles, isso agilizou a vida deles, né? E particularmente estou agora, como você falou, bastante dedicado nesse desafio aí dos canais digitais, do atendimento digital. Como você mesmo tocou nesse tema da pandemia, né? Acho que a gente está agora se encaminhando para um momento de pós-pandemia, mas passamos por todo esse período nos últimos 2 anos. Para uma empresa de bebidas, como que foi? Vocês viram o consumo de bebidas crescer muito? Como que foi esse período? João, no primeiro ano, a gente viu o consumo crescer.
pelo menos, né, no caso da nossa indústria. E acho que o pessoal ficou em casa e passou a consumir mais, comer mais, né? Porque quando você está no trabalho, às vezes você não tem tempo, né? De ficar, né, comendo, bebendo alguma coisa, comendo alguma coisa. E muita gente foi obrigada, né, a ficar aí confinado na sua casa, no seu domicílio. Bom, então, no nosso caso, aumentou o consumo no primeiro ano. Em especial de bebidas alcoólicas. Ou de todas? Também, mas a gente que tem um foco ainda, né, maior nas bebidas não alcoólicas, Sim, né, sim. A cerveja é uma coisa que está crescendo, graças a Deus, mas ainda né, representa menos no nosso portfólio. Exato. As não alcoólicas também. Entendi. Consumo de suco, de água, refrigerantes, tudo cresceu. No geral, né, esses produtos também cresceram, porque são produtos consumidos em casa. E as embalagens, família. Engraçado isso, porque anterior à pandemia, estavam crescendo as embalagens individuais, né? Que é aquela coisa, as famílias estão diminuindo o tamanho, né? São pessoas que moram sozinhas, que são um casal, que tem um filho só, né? Então as famílias estão reduzindo no Brasil. E então a tendência das embalagens individuais estava crescendo. Com a pandemia, houve uma inversão, pelo menos momentânea, o pessoal consumia embalagem em família. Afinal, estava boa parte das pessoas em casa, né? Então isso foi um movimento interessante. Mas, no geral, respondendo a pergunta, o consumo cresceu, tanto dos alcoólicos quanto dos não alcoólicos. No segundo ano, João, acho que a realidade foi se adaptando um pouco. Sim. Né? E a gente já começou a sentir também um aumento um pouco mais significativo dos preços. Então Sim. Isso também trouxe um pouco mais de equilíbrio no consumo, pelo menos aí no nosso setor. Então, o que teve de onda mais expressiva no primeiro ano, no segundo ano, a gente sentiu uma acomodação do consumo. O nosso veículo fala especialmente para a região metropolitana de Rio Preto, mais de 30 cidades. E como que você vê o papel de uma empresa como a Bebidas Poti, numa cidade como Potirendaba, nessa região metropolitana? Né? Você, Legal. Como empresário, espera mais recursos, mais investimentos da formação dessa região, que isso tenha mais força? Como que você vê isso? João, eu acho fantástico, porque uma região metropolitana ela tem condição de ter vários focos, vários polos. Por exemplo, às vezes para uma instalação de uma indústria, você tem um pouco mais de facilidade para instalar numa cidade menor. Só que, ao mesmo tempo, você tem uma necessidade, uma demanda de uma mão de obra mais especializada também, para complementar o time dessa empresa. E para você encontrar essa mão de obra, se você estiver numa cidade pequena, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade. Só que se essa cidade fizer parte de uma região metropolitana, onde você tenha, no nosso caso, como uma cidade como São José do Rio Preto, uma cidade espetacular, que tem universidades, que tem essa mão de obra específica, mais qualificada, não há problema, nem para deslocamento, né? Existe, tranquilo, no caso de Potirendaba para São José do Rio Preto, o deslocamento é meia hora, a gente tem ônibus diariamente, vários horários, então isso agrega muito na hora de trazer as empresas para constituir numa região metropolitana, porque ela não precisa ter a obrigação de se instalar no meio de um centro, né? Um centro onde tem uma aglomeração maior, onde você pode ter mais dificuldades, mas ao mesmo tempo você tem acesso a essa mão de obra qualificada e acesso a serviços que podem atender a essa mão de obra também que vai estar trabalhando na indústria. Sim, atualmente são quase mil empregos, né? Hoje a gente está por volta de 950 e, né, pela felicidade que a gente está de ampliação, a gente está montando mais 3 linhas de produção, é provável que a gente em alguns meses chegue a 1.000 colaboradores. E essencialmente a planta industrial é Potirendaba mesmo? É Potirendaba. A gente tem uma unidade de concentrados em Manaus. Né? É uma outra empresa, mas que é nossa e fornece os concentrados aqui para Potirendaba. Uhum. E aí os funcionários são essencialmente Potirendaba, Cedral, Rio Preto? Tem muita gente que vai para trabalhar lá? Como que é isso? É interessante. A grande parte é de Potirendaba, né? Pessoas que começaram com a gente jovens e foram crescendo dentro da empresa, se qualificando inclusive lá dentro, né? Não tem escola melhor do que a experiência, com certeza. Sim. Mas a gente também tem pessoas de Ibirá, né, que ali está vizinho da gente. Próximo. A gente tem pessoas de Mendonça, a gente tem pessoas de Badiba City, e temos pessoas de Cedral e várias pessoas de São José do Rio Preto. E algumas pessoas a gente acabou importando. Aí tem pessoas que vieram de São Paulo, veio uma pessoa agora de uma outra indústria lá do Espírito Santo, veio para cá.
E é legal isso, de novo, né? Essas pessoas que às vezes estão acostumadas, né? Vieram de São Paulo, então estão acostumados num centro urbano, com bastante serviço, com opções até de lazer, de entretenimento. Não que Potirindaba ou cidades menores não tenham, claro que elas têm. Sim. Mas às vezes, pelo hábito, pela cultura da pessoa, ela está acostumada com esse centro urbano que tem mais opções. Então, quando ela vem para Potirindaba, no caso, quando a gente traz uma pessoa dessa para trabalhar com a gente lá, e ela sabe que Rio Preto está ao lado, isso facilita muito, a pessoa se adapta de uma forma melhor. Facilita bastante. Acaba vivendo uma vida mais tranquila, numa cidade menor. Exatamente. E podendo ter um centro maior do lado. Né? Exatamente. Voltando a falar sobre a região metropolitana de Rio Preto, como que você avalia o envolvimento dessas cidades todas, dessas mais de 30 cidades? Você acha que já existe uma troca de informações, um intercâmbio entre empresários, por exemplo, entre políticos, ou se tem que conversar muito mais? Não existe muito essa cara já de uma região unificada. Você vê uma certa disputa entre uma cidade e outra. Será que o fato de se instituir essa região metropolitana vai dar uma cara mais unificada para isso tudo? Eu acredito que sim, espero que sim. Eu acho que é natural que cada cidade, né, a gente tem a nossa vaidade lá em Potirindaba, a gente tem o nosso orgulho do município. Claro que a gente sempre tem a defesa das nossas características e do que a gente tem lá no município para oferecer para os nossos cidadãos e também, eventualmente, para quem for vir para o município. Mas eu acho que essa característica agrega muito. De novo, a gente tem em Mirassol um polo moveleiro, né? Jaci. Então, a gente tem características que a gente pode ter uma região complementar, com vários focos, né, de atuação, e a gente se complementa. Acho que isso é muito interessante. E essas conversas, acho que sempre existiram, né, entre os prefeitos que são vizinhos. Você tem que discutir ali, você tem uma vicinal que liga um município com o outro. Você tem que discutir porque você precisa fazer parcerias para poder criar projetos em conjunto. Então, essas conversas sempre existiram, mas eu acho que pela primeira vez a gente está tendo a oportunidade de uma conversa mais estruturada, né? A gente tem condição de defender uma coisa um pouco mais organizada, como você bem disse aqui nos bastidores antes da gente iniciar a nossa conversa, até junto ao órgão, ao governo do estado, ao governo federal. A gente consegue falar em nome de uma região metropolitana, né? A gente poderia falar, olha, traz recursos para mim e para o meu vizinho, mas não, a gente está falando de uma forma oficial de uma região constituída, né? Uma região metropolitana aqui na nossa região. Então, acho que isso muda esse caráter. Acho que essas conversas, elas ainda estão amadurecendo, mas, naturalmente, já estão acontecendo, sim. Exatamente. Bom, você já vinha acompanhando seus pais na vida política, né, há alguns anos, e agora chegou a sua vez, né, estreando aí no cargo aí de vice-prefeito, né, junto com a sua mãe, a Gi. Como que está sendo essa experiência, esse desafio aí nesse cargo público? Eu acho que, de certa forma, é um pouco espelho do que a gente falou com a relação, sempre que eu tive próximo ao meu pai, em relação à empresa. Quando eu nasci em 89, foi o primeiro ano que meu pai foi eleito prefeito. Então eu nasci, ele estava prefeito, ele tinha 32 anos, a minha idade hoje, né? Só que eu falo para ele que ele já teve muito mais responsabilidade do que eu, com certeza, começou muito, muito mais jovem do que eu, né? Mas já vivia isso, né? Final de semana, e eu não sei se cidade pequena, não conheço a realidade de uma gestão numa cidade grande. Mas lá numa cidade pequena, a vida política é intensa, né? E no período que a gente estava com meu pai na prefeitura, depois minha mãe na prefeitura, eles levavam a gente para a gente acompanhar a obra, final de semana. Eles sempre tiveram muito gosto, muito, muito orgulho de fazer, né? É bom se ajudar uma pessoa, se ajudar uma cidade inteira, melhor ainda, né? É o que eles falavam sempre. Então, a gente acompanhava, via tudo acontecendo, né? Eles vibravam muito e discutiam isso no almoço, no jantar, no café da manhã, em qualquer momento. Então, a gente ia dizer porque era algo sempre muito prazeroso para eles, né? De fato mesmo. Então, acho que, naturalmente, foi crescendo também essa vontade de poder, talvez, se um dia contribuir com alguma coisa, por que não, né? E como que está sendo sua rotina? Como vice-prefeito e também com o cargo da empresa? Todo dia você vai na prefeitura, sim, acompanha? Como que é essa rotina do dia a dia? Sim, eu acho que isso foi bem conversado antes da gente partir para esse desafio. Esse é o terceiro mandato da minha mãe e ela acompanhou outros 3 do meu pai. Então, ela tem uma bagagem muito extensa no município. Ela conhece cada canto do município, né? Então, ela é a nossa líder, né? Ela, sim, com certeza é a nossa líder, está lá 100% do tempo. O celular dela, como ela fala agora, com redes sociais, né? Tanto ela quanto eu, mas
tá 100% do tempo conectado com todo mundo. E o meu caso, o que eu entrei? Hoje eu trabalho, né? Eu cumpro o expediente na Poti, sou funcionário da Poti, Sim. né? E eu participo estrategicamente na prefeitura. Tem vários projetos e ela sempre divide comigo. Então, e tem alguns projetos novos aí que até nos bastidores eu estava comentando, mas em off ainda que como eles ainda estão em projeto, a gente não pode dividir. Mas e participo desses projetos principalmente trazendo inovações, fui visitar o presidente da Câmara, fui falar com alguns outros deputados, tentar trazer verba, falando com o secretário de Desenvolvimento Econômico, e procuro fazer essa interlocução, CDHU também, então essas interlocuções também, que às vezes como ela está na rotina, ela acaba passando para eu fazer algum tipo de relacionamento nesse sentido, que aí eu consigo encaixar na agenda e está funcionando bem. Então a gente está lidando dessa forma. João, de qualquer forma, eu vou te dizer, é muito aprendizado. Por isso que eu falo, é uma coisa muito séria, sabe? Eu tô como vice. É muita responsabilidade sentar na cadeira de prefeito, muita mesmo, de verdade. Às vezes as pessoas acham que, eu sou popular, eu sou conhecido, eu vou ser prefeito. Legal, bacana, mas não é bem assim. A gente tem que ter humildade. Para sentar na cadeira tem que ter humildade. Então eu falo isso para minha mãe e estou procurando aprender o máximo. Não quer dizer que futuramente vou ter a oportunidade ou não de ser, mas só que na função de vice, dando apoio, você tem que ler muito, você tem que estudar muito, você tem que se preparar muito para você poder contribuir de uma forma efetiva, né, com a gestão do município. Imagino, um cargo muito visado, né, muito alvo de críticas também, como também de elogios, mas tem que existir um preparo bom, né, para poder executar, não é? Ô Luiz, para a gente finalizar, o que você vê, como que você vê a Potirendaba dos seus filhos daqui a 30, daqui a 50 anos? O que você imagina desse futuro, não só de Potirendaba, da região toda, dessa região metropolitana aqui de Rio Preto? A nossa região, João, é privilegiada. Você conhece bem, sabe, né? Mesmo no período de pandemia, mesmo em outros momentos de dificuldade do nosso país, a nossa região sempre teve numa condição extremamente saudável. Às vezes eu comparo até a nossa região, Ribeirão Preto, uma região espetacular também, mas a gente tem um PIB per capita até menor do que Ribeirão, mas a gente tem uma distribuição de renda na nossa região que é espetacular. Então a gente vê uma qualidade de vida melhor, porque a gente não tem essa diferença tão grande. Então a nossa região ela é privilegiada já há muito tempo, e eu vejo com agora a criação da região metropolitana, com os investimentos que estão acontecendo, com empresas importantes que estão fazendo parte da nossa região, uma expectativa muito boa. Com relação específica a Potirendaba, acho que a gente tem aí, sou de novo suspeito para falar, né, mas a gente tem um atendimento 100% às nossas crianças, às creches, a gente tem um nível de emprego extremamente satisfatório no município e a gente tem um desenvolvimento bacana, a gente tem postos de saúde distribuídos por todo o município, a gente tem áreas de lazer distribuídas, a gente está cuidando da pavimentação, vamos pavimentar através da parceria com o governo do estado as 4 vicinais. E o que eu acredito que, acima de tudo, a gente tem que focar na educação. Parece clichê, né? Lógico, tem que trabalhar na educação. Mas a gente tem que trabalhar na educação de longo prazo. A gente tem que pensar que não é no curto prazo que a gente vai resolver as coisas. Isso não adianta. A gente tem que ter pensamento de longo prazo, né? E isso é importante. Tanto na ocupação dos cargos públicos, né? Até o pessoal às vezes brinca. Poxa vida, de novo vocês lá em Potirendaba? Eu falo, gente, mas de novo, exige preparo. Então, que a gente consiga transmitir através aí de bons exemplos de gestores, seja da vida privada, da vida pública, oferecer uma escola de acesso aos jovens, né? Que eles tenham um bom preparo, que eles tenham boas inspirações para que sejam líderes, para que sejam pessoas, mesmo não sendo líderes, pessoas responsáveis, que a nossa região e Potirendaba, inclusive, tem um caminho espetacular pela frente. Muito bem, conversei então com o vice-prefeito de Potirendaba, gerente de planejamento comercial na Bebidas Poti, Luiz Sérgio Franzotti. Muito obrigado pela entrevista, por ter aceito o convite. Obrigado, João, foi um prazer. Obrigado também pela sua companhia. Nos vemos no próximo Entre Cidades Entrevista.